Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa ao redor da preciosa Palavra de Deus, trabalhando por essa fé apostólica, vivendo de cada parte da Palavra de Deus. A Palavra de Deus e esta mensagem pregada pelo anjo de Malaquias 4, ela é a nossa Belém. Ela é a casa do pão de Deus, mas também é a fonte da água da vida. Porque Jesus, ele é tanto pão como a água. Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E ele também disse, eu sou o pão da vida. Uma banda pregou uma importante mensagem intitulada Por que a pequena Belém? Se há um porquê, tem que haver uma causa. Por que a pequena Belém? E nós aprendemos algo muito importante nessa mensagem, é que Deus sempre seguirá a linhagem por ele estabelecida. Nós sabemos que quando Josué entrou na terra da promessa, ele deu um pedaço de terra à tribo de Judá. Veja, logo esse pedaço de terra dado à tribo de Judá foi fundada. Veja, logo depois que Israel tomou Jericó, logo depois que Israel estabeleceu-se na terra da promessa, foi dado à tribo de Judá e foi chamado de Belém. Veja, Belém, lá onde Boaz encontrou Rute no campo, naquela grande colheita de cevada, veja, um tipo perfeito da verdadeira igreja, retornando no tempo do fim, à casa do pão de Deus, juntamente com Noemi. Veja, de Belém veio Davi, o supremo pastor de Israel, aquele grande guerreiro, aquele grande soldado, um tipo perfeito de Cristo. E de Belém, veja, da tribo de Judá, lá naquelas montanhas da Judéia, lá estava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nasceu em Belém, numa manjedoura, de acordo com o propósito de Deus. Então, seguindo a linhagem da palavra, veja, Raabe casou com Salmão, de Salmão veio Boaz, Boaz casa com Rute, Rute traz Obed, de Obed vem Jessé, de Jessé vem Davi, de Davi vem Jesus Cristo. A linhagem da palavra nunca falha. Deus traz a continuidade dos seus planos através da linhagem. Por isso nós temos a genealogia na Bíblia. E há um grande mistério dentro da genealogia de que as ancestrais, as mulheres que formaram a nação de Israel eram gentias. Ali Deus já estava trazendo o seu plano, a sua sabedoria de que a noiva seria uma gentia. Veja, a mulher, a esposa, e ele já estava dando mostras ou amostras disso com Raabe, uma gentia, Rute, uma gentia, Betseba, uma gentia. Todas essas mulheres estavam na genealogia, no plano de Deus, na linhagem, e ali estava um grande mistério da palavra de Deus. Agora eu quero tomar apenas uma pequena lição. Quando Davi estava cercado, veja, ele estava lá nas montanhas, e os filisteus guardavam a fonte de água que estava em Belém. Davi estava lembrando do tempo que ele era pastor e que ele tinha bebido daquela fonte, de que ele tinha composto maravilhosos salmos e que ele tinha levado as suas ovelhas para beber daquela fonte de água que estava em Belém e que agora estava tomada por filisteus. Veja, Davi, um tipo de Cristo, quem produziu essa verdadeira mensagem que nós pregamos, essa mensagem do anjo de Malaquias 4, a mensagem do anjo de Apocalipse 10:7, essa mensagem, ela é produzida pelo Espírito Santo. E ela foi tomada por falsos ungidos por muito tempo e impediram o povo de Deus de beber dessa fonte da água da vida, que é a revelação dos 7 trovões, a revelação do ministério do Filho do Homem. Veja, a terceira etapa, que foi a verdadeira mensagem do profeta, foi a abertura dos mistérios da palavra que revelaram Jesus Cristo em carne humana.
Veja, falsos ungidos que se apoderaram da fonte, se apoderaram da mensagem e não permitiram que o povo de Deus bebesse dessa água. Veja, dessa fonte de Belém. Veja, essa mensagem é essa fonte. Veja, o Espírito Santo queria glorificar a Jesus através da palavra, através dos hinos, através do testemunho. Ele queria que seu povo cantasse, pregasse, orasse, falasse dessa preciosa mensagem de que o Messias estava na terra. Veja, por que tiveram que ser pastores? Ligado ao mesmo tema, pregou o profeta. A primeira vez que um canto de Natal foi cantado foi pelos anjos para anunciar que o Messias estava, veja, dentro de um coxo, forrado de capim, enrolado num pedaço de pano, tirado da canga de um boi. Ali estava o presente embrulhado de Deus. Veja, e os anjos vieram aos pastores, porque foram pastores os primeiros a saber que o Messias estava na terra. Veja, então, veja, os pastores agora, os valentes de Davi, esses homens gentios, porque aqueles valentes eram gentios, 3 deles, corajosos, veja, tomaram a iniciativa de romper entre as barreiras do inimigo, ir até a fonte em Belém para tirar água e dar ao Espírito Santo, para que ele pudesse agora trazer à igreja a água da vida, a água para o sedento, a mensagem verdadeira. Essa é a grande hora em que nós estamos vivendo. Veja, homens que puderam tomar a espada e desembainhá-la e romper entre as fileiras dos filisteus e trazer a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra. Nós estamos vendo nos noticiários do nosso país o desastre que foi esses anjos caídos, homens que não eram verdadeiros filhos de Deus, eram filisteus, que se apoderaram da fonte da água da vida e colocaram suas interpretações na palavra, colocaram suas opiniões na palavra e impediram o povo de beber da fonte da vida. O que temos hoje são muitas pessoas desapontadas, desanimadas, desencorajadas, confusas e não sabem o que fazer, porque esses filisteus tomaram a fonte de Belém e se apoderaram dela. Mas o Espírito Santo, Cristo, que pregou essa palavra, veja, ele tem encorajado homens para ir até o anjo e tomar o livro, e comer o livro, e reprofetizar. Homens que podem romper pelas barreiras do inimigo e trazer essa água fresca para que a igreja possa beber dessa fonte da água da vida. Homens ao redor do mundo, veja, porque toda vez que um selo se abre, há um distúrbio religioso, uma guerra religiosa, e Deus tem levantado os seus homens com coragem, com intrepidez, para tomarem a espada e romperem, veja, entre as fileiras do inimigo, porque Cristo, ele é tanto a água como ele é o guerreiro. Ele é aquele que rompeu pelo poder das trevas para trazer a água da vida para a sua igreja. Então temos uma importante leitura no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram, veja, no tempo da cega a Davi, no tempo da colheita, no tempo em que o trigo está maduro, quando Ruth está chegando com Noemi, no tempo do fim. Veja, Davi, um tipo de Cristo, aqueles soldados que estavam ao seu redor eram gentios, era o tempo da colheita, veja, o final da era pentecostal, veja, a caverna de Adulão, lá estava Davi perseguido, agora estava lá rejeitado, veja, um homem que foi excluído do seu próprio povo, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. Veja, Belém é a casa do pão de Deus, a mensagem. Veja, e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. O Espírito Santo, desejoso de pregar a palavra e exaltar a Jesus Cristo, exaltar a palavra. Aleluia!
o Espírito Santo agora, veja, tornou a falar, Apocalipse 10, verso 8. Esse é o nosso dia, essa é a nossa mensagem, essa é a igreja no tempo do fim, no tempo da colheita, esses verdadeiros soldados de Davi, que querem exaltar a Jesus Cristo, não exaltar algum homem, porque o Espírito Santo veio precisamente para exaltar a Jesus, para pregar a verdade da palavra. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus. Houve homens que se levantaram para desafiar as autoridades, desafiar a liderança, desafiar falsos ungidos, homens que detinham a verdade. Veja, o povo não podia beber dessa fonte, mas Deus tem seus soldados, porque Jesus é o guerreiro, Jesus é Davi, Jesus é a fonte, Jesus é o pão. E tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Uma oferta, veja, não para exaltar a si mesmo, não para levantar um sistema, uma organização, mas para exaltar a Jesus. Hoje é uma verdadeira igreja bebendo da fonte de Belém. Os filisteus foram derrotados, estão caídos, anjos caídos, derrotados, organizações derrotadas, homens derrotados, mas a verdadeira igreja bebendo da fonte da água da vida. A mensagem, os 7 trovões, o 7º selo, a palavra revelada. Deus te abençoe. Espero que essa conversa tenha ajudado. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.